Hola estudiantes, ¿cómo están? Yo soy la professora Thaís. Olá Val, como estás? E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua espanhola? A ver, então, quais são os objetivos dessa aula? Mas primeiro, o que a gente vai trabalhar nessa aula? Formas e uso dos verbos que expressam gostos de preferências. E os objetivos são compreender a partir dos gêneros textuais o emprego do verbo gustar e suas funções dentro do texto, apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero textual estudado e, por fim, ampliar o vocabulário a partir dos diferentes gêneros textuais. Vamos ver então? Vamos a pensar um pouquinho? Olha lá. Praticas algum deporte? Alguma atividade física? Olha lá, sei lá, uma musculação, jogar al futebol, correr com emoção, pilates. Você pratica alguma atividade física? A ver. ¿Y qué sentimientos o sensaciones nos pueden provocar los deportes ou las actividades físicas? Deixa eu parar para pensar quais são os sentimentos, as emoções, as sensações que fazer uma atividade física proporciona a você? A ver, vamos pensar aqui um pouquinho? Placer, por exemplo, paz, uma tranquilidade, alegria. A ver, autoconfianza, bienestar, superação de los propios límites, emoção. Ou seja, aqui são alguns exemplos de sentimentos ou sensações que praticar, que provocam deporte ou uma atividade física. Vamos já, aí embalado nisso, fazer nossa primeira atividade? Que causa humor en el cómic de Gaturro? Justifica a sua resposta. Olha lá. Hockey no, tênis no, rugby no, futebol no, beisebol no, golfe no, ping-pong no, voleibol no, waterpolo no, squash no, polo no, handebol no, bochas no, basquete no, cricket no, bolos no. Olha a cara aqui da Agatha. Olha as bolas, as pelotas dos diferentes esportes aqui que o Gaturro mencionou. E ele fala o seguinte: el deporte preferido de Agatha, no dar pelota. Então, o que causa humor aí nessa tirinha? Respondo e a gente já volta. Responderam? Então, o que causa humor nessa tirinha aí, nesse comic de Gaturro? El deporte preferido de Agatha, no dar pelota. O que seria isso? El hecho de Agatha no dar pelota, ou seja, nenhuma atenção para Gaturro. Ela não dá moral alguma para o Gaturro. Olha só a cara dele, decepção, e a cara dela, tipo de tédio, não? A ver, analisando as declarações. Então, trago aqui 3 exemplos de declarações e a gente vai ler e analisar. Practico el surf desde hace 1 año y medio. Me gusta mucho el rabal surf. Tengo muchas ganas de seguir mejorando. Aqui, né, marroquino de 16 anos que está falando. Llevo 6 meses haciendo surf y la playa que más me gusta es la de Montgat. Também marroquí, agora com 17 anos. Me llamo Yassin Berou y soy de Marruecos. Tengo 17 anos. Llevo pouco tempo haciendo surf. Me gusta cantar, hip hop e jogar al futebol. Agora, eu peguei os fragmentos aqui e resumi. Que têm em comum estas frases daquelas declarações que a gente leu? Me gusta cantar, hip hop e jogar al futebol. Me gusta mucho el Havel surf. La playa que mais me gusta es la de Montgat. O que elas têm em comum essas frases? Reparem, o que elas têm em comum?
Las frases expresan gustos como cantar hip hop e jogar al fútbol, por exemplo. Então, expressam aí os gostos que eles têm em relação, por exemplo, aqui, jogar futebol, cantar, praticar surf, a praia que a pessoa mais gosta. Agora, como é que a gente vai empregar o verbo gustar na língua espanhola? Como que a gente vai te expressar gostos? Como que eu vou usar, então, o verbo gustar? Tem que tomar muito cuidado, porque o verbo gustar é diferente da língua portuguesa. Por quê? Na língua portuguesa, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Eu, obrigatoriamente, preciso da preposição de. Em espanhol, não preciso da preposição de. E, além disso, de não precisar da preposição de, eu terei duas formas só de conjugar o verbo gustar. Ou ele será gusta ou será gustan. E, além disso, ele não vai concordar com o sujeito. Olha lá. O verbo gustar, ele não concorda com a pessoa que experimenta o gosto, e sim com as coisas que ele gosta. Então, marque aí, escrevam, por favor, escrevam, anotem, fazem lá uma novinzinha, um lembrete, porque isso é diferente na língua espanhola. Olha lá, o verbo gustar, ele não concorda com a pessoa que experimenta, aquele que gosta, mas sim com as coisas com as quais essa pessoa gosta. Professora, não entendi ainda. Calma que a gente vai trazer exemplos. Por isso, a forma gusta concorda com substantivos em singular ou o verbo infinitivo. Olha aqui os exemplos. Me gusta el atletismo. Olha só, o verbo gustar, ele não vai concordar com o sujeito aqui, vai concordar com o que vem depois. O que essa pessoa de fato gosta? O atletismo. Então, é um substantivo no singular, por isso eu coloco gustar. Me gusta mucho hacer deporte. O que eu gosto? Fazer esporte. Hacer é um verbo infinitivo, por isso eu coloco gusta. Olha lá. E gustan, professora, quando que eu vou utilizar? Já na forma gusta, concorda com substantivos en el plural. Olha, isso fica fácil, né? Igual na língua portuguesa, pensar, a gente concorda, gostam de, o que gostam de flores, né? Olha só, me gustam os deportes aquáticos. Por que é gustan? Porque o que vem depois, aquilo que a pessoa de fato gosta, está no plural. Los deportes aquáticos. Le gustan las carreras de Fórmula 1. Carreras, as corridas de Fórmula 1. É um substantivo que está no plural, por isso que é gusta, ok? Só que preste muita atenção, mais aí uma peculiaridade do verbo gustar. Antes do verbo é obrigatório o emprego dos pronomes me, te, le, nos, os e les. Atenção, foco nisso, porque são esses pronomes que farão referência ao sujeito. O me se for yo, te se for tu, le se for ella, ele, nos, que é nosotros ou nosotras, os, que é vosotros ou vosotras, e les, ellos ou ellas. Então, obrigatoriamente precisa disso. O verbo gustar se utiliza com esses pronomes que referem a quem lhe gusta algo. Então, a gente tem duas etapas do verbo gustar. Primeiro, obrigatoriamente, eu coloco o meu pronome me, te, le, nos, os e les, porque vai indicar a quem lhe gusta algo, certo? Os gusta praticar deportes, esse os me indica que é vosotros. Agora, eu esqueço isso, o verbo gustar vai concordar com o sujeito? Não, mas com que essa pessoa gosta, praticar deportes. Como praticar é um verbo infinitivo, eu coloco gusta. Se fosse aqui algo, um substantivo no singular, ficaria gusta também. E se tivesse algo aqui, ó, no plural, daí seriam gustan. Não importa se é uma, duas ou três pessoas que gostam, importa o que elas gostam. Se o que elas gostam estiver no singular ou estiver no verbo do infinitivo, eu coloco gusta. Se o que ela gosta ou elas gostam estiver no plural, eu coloco gusta. Ok? Olha lá. Além disso, além de ter o me, te, le, nos, os e les, pode formar-se expressando a quem lhe gusta algo. A mim, a ti, a ele, João, a ele, Julia, por exemplo, ou solamente os pronomes. Olha lá. Me gusta praticar baloncesto. Me gusta. Eu gosto de praticar basquete, por exemplo.
Eu posso incluir a mim me gusta praticar baloncesto. Eu posso ainda colocar para enfatizar quem é a pessoa que gosta. Isso é obrigatório? Não, é facultativo. O que é obrigatório, portanto, vai ser lá os pronomes, esses aqui, mais o verbo gusta ou gusta. Tranquilo? Então vamos praticar lá? Complete as frases com os pronomes me, te, le, nos, os e les. Reparem que o verbo gustar já está aqui, já está conjugado. Agora o que me interessa saber quem é o sujeito. Eu vou olhar do lado aqui, que é ele que vai fazer a referência. Tranquilo? Então espero vocês e até daqui a pouco. Vamos praticar então? O que pede lá? A atividade? Colocar os pronomes a quem a pessoa gosta, né? Então, a quem é essa pessoa? Letra A. Alex gusta hacer deportes al aire libre. Então, primeiramente aqui, vamos ver. Quem é o sujeito? Alex. O sujeito é ele. Então, qual o pronome que eu vou utilizar? Vamos ver. Olha lá. Me, te, le, nos, os, les. A gente vai utilizar o le, certo? Alex le gusta hacer deportes al aire libre. Aproveitando um gancho, ó, o verbo gustar. É gusta ou gustam aqui nessa situação? Reparem, hacer deportes livres, fazer esportes ao ar livre. O que acontece? Hacer é infinitivo, portanto é gusta, tá certo aqui. A nosotros nos gusta ir al gimnasio. Por que é nos aqui o pronome que a gente completou? Porque quem é o sujeito? Nosotros. Então, que corresponde ao pronome nos. E por que é gusta, professora? Porque o que essa pessoa gosta? Essas pessoas gostam de ir al gimnasio. Portanto, ir é infinitivo, logo eu coloco gusta. Letra C. Lucas le gusta la capoeira. Lucas, le gusta la capoeira? Tá perguntando. Lucas, le gusta la capoeira? O meu sujeito é Lucas, ou seja, ele. Portanto, eu coloco le. E por que é gusta, professora? Porque gusta concorda com aquilo que a pessoa gosta. No caso, Lucas, ele perguntando se ele gosta da capoeira. É singular, portanto, eu coloco gusta no singular. É? Tranquilo? Letra D. A mim me gustam os deportes em equipe. Então, eu gosto, né, de esportes em equipe. Por que é me? Porque é a mim, ou seja, sou eu, yo, por isso que é o pronome me. E por que tá gusta aqui? Porque los deportes é um substantivo no plural. E eu concordo, o gustar, o verbo gustar, com o que vem depois, com aquilo que a pessoa gosta, não com a pessoa, tranquilo? Porque com a pessoa eu já concordo os pronomes me, te, le, nos, os e les. E letra E. E a vosotros? Que os gusta? E vocês? O que vocês gostam? Seria isso, certo? Os, ok? Por quê? É a vosotros, esse que é o sujeito. E por que tá gusta? Porque não falou, não faz referência, né, àquilo que a pessoa gosta. Daí, a partir da resposta dela, que ela vai utilizar o verbo com gusta ou gusta. Tranquilo? Então, vamos resumir mais uma vez. O verbo gustar é igual na língua portuguesa? Não. Primeiramente, não tem a preposição de, certo? Além disso, o verbo gustar ele vai ter duas formas. Ou ele será gusta, ou ele será gusta. Além disso, obrigatoriamente, eu preciso desses pronomes para indicar quem é a pessoa que gosta. Me, se for yo, te, se for tu, le, se for ele ou te, nos, se for nosotros ou nosotras, os, se for vosotros ou vosotra, e les, se for a eles, a elas e os teus. E, paralelamente a isso, eu posso colocar, porém de forma
facultativa, não é obrigatório colocar aqui a mim me gusta, a mim me gusta, a ti te gusta ou gusta. A ele, aqui eu posso colocar o nome, a Thaís, a Evandro, a nós outros, a vosotros, a eles, Thaís e Evandro, a eles, Thaís e Carmen e ustedes. Tranquilo? Tá, muito bem. E o verbo gusta, quando que eu vou utilizar? Quando aquilo que a pessoa gosta, não importa se é uma, duas coisas, é aquilo que a pessoa gosta, estiver no singular, ou for um verbo no infinitivo, é gusta. Aquilo que a pessoa gosta, ou as pessoas gostam, é mais de uma coisa, ou seja, está no plural, eu vou utilizar gusta. Tranquilo? Então, esse quadro aqui é muito importante, esse esqueminha, para vocês colocarem em prática, certo? Então, a partir disso, vamos para a nossa atividade 3, que diz o seguinte: Jorge ha contestado na encuesta sobre seus gustos para um programa de rádio. Então, ele respondeu uma entrevista sobre gostos para um programa de rádio. O que vocês vão fazer? Completar os espaços conjugando o verbo gustar. Professora, como é que eu vou conjugar o verbo gustar aqui? Ou ele será gusta, ou ele será gusta. Diferente do outro exercício que a gente colocou os pronomes na frente, nesse caso os pronomes já estão aqui incluídos. Então o que você vai ter que fazer é só colocar gusta e gusta. Para isso você vai olhar o que vem depois, aquilo que a pessoa de fato gosta. É algo no singular? Está no infinitivo? Ou é algo no plural? É a partir disso que você vai responder. Olha lá. Olá, somos do programa de rádio sobre gustos, não há nada escrito. Puedes contar-nos que coisas te gustam ou não te gustam? Ó, reparem, que coisas te gustam ou não te gustam? Coisas é o plural, por isso que é gustam, tranquilo? E tem o te aqui, ó, para identificar quem é o sujeito, ok? Aquele pronome que é obrigatório. Pues, a ver, em mi tempo livre, já tem o pronome aqui, andar em bici, chatear em internet. No me las músicas clásicas, pues me más el rock. Amé los animales, tengo 3, perros e um gato. Son preciosos. Então, vocês vão responder utilizando gusta ou gusta. Reparem naquilo que a pessoa gosta e a gente já volta. Ei, responderam? Colocaram aí o verbo gustar, encaixaram, viram aí se é singular, se está no plural ou é um verbo no infinitivo? Vamos conferir então? Então eu vou reler aqui. Olá, somos do programa de rádio sobre gustos, não há nada escrito. Puedes contar-nos que coisas te gustam ou não te gustam? Pues, a ver, em mi tempo livre, e aí o que vai ser? Gusta. Por que é gusta? O que a pessoa gosta? Andar em bici. Andar é um verbo infinitivo, por isso eu coloco gusta. Chatear em internet, ou seja, falar, né, na internet, conversar na internet. No me gustan las músicas clássicas. Eu não gosto das músicas clássicas. Por que a pessoa não gosta aqui, ó? E gustan, porque o que vem depois, aquilo que a pessoa não gosta, está no plural, las músicas clássicas. Pues me gusta más el rock. Por que é gusta? O que essa pessoa gosta mais? Rock. El rock é singular, portanto é gusta. E já tem o pronome, lembrando. Me gustan los animales. Por que é gustar? Porque o que a pessoa gosta são os animais. Está no plural, por isso que é gusto. Reparando que tem o pronome já aqui, não precisou colocar. Tenho 3 perros, ou seja, tenho 3 cachorros e um gato. Eles são preciosos. Tranquilo? Agora te toca a ti.
né? Como se fosse uma mão na massa aí. O que vocês vão fazer? O que consiste essa atividade? Que tal a ser um diálogo sobre gustos e deportes? Já que foi isso que a gente falou aqui nessa aula. Sugestões de perguntas. Você vai fazer um diálogo com uma outra pessoa que vai responder utilizando expressões de gosto. Olha lá. E verbos. O verbo gustar. ¿Te gusta practicar deportes? 2. ¿Cuántas veces en la semana haces actividad física? 3. ¿Qué tipo de deporte te gusta? 4. ¿Te gustan los deportes em equipo? Aqueles esportes em equipe, como futebol, baloncesto e voleibol? O futebol, né? O que você gosta mais? E por que é gustan aqui? Por mais seja ter a pessoa ali, que é tu, não importa quem é a pessoa, o que importa é o que essa pessoa gosta. Como los deportes está no plural, eu coloco gustan. Atenção com a estrutura do verbo gustar e seus pronomes. Lembrando a estrutura do verbo gustar, tem que ter obrigatoriamente o pronome. Me, te, le, nos, os ou les, para indicar quem é a pessoa. E o verbo gustar ou gustan, que vai concordar com aquilo que a pessoa gosta. Será gusta quando estiver no singular ou for um verbo no infinitivo. E será gustan quando for no plural, aquilo que a pessoa gosta, certo? Manos a la obra. Já volvemos. E aí, fizeram o diálogo? Colocaram em prática essas expressões aí, os verbos, o verbo, na verdade, gustar, que é gusta ou gusta e o pronome obrigatório? Aqui eu trouxe simplesmente uma sugestão de resposta para vocês verem como ficou, né? Coloquei uma imagem aqui para facilitar e pergunta assim: a vosotros os gustam os deportes aquáticos? Por que é a vosotros, né? Vocês aqui, uma conversa informal. A vosotros. Porque é vosotros. E por que é gustar? Porque o verbo gustan, porque o que vem depois está no plural, los deportes aquáticos, ou seja, os esportes aquáticos. Que vá, a mim me dá medo porque não sei nadar, né? Tipo, eu tenho medo porque eu não sei nadar. E aqui o outro pergunta, a mis hermanos le gusta el baloncesto, no les gustan mucho los deportes individuales. Estão dizendo que os meus irmãos, né, eles, ou seja, les, gusta el baloncesto. Por que gusta? Porque o que vem depois, aquilo que a pessoa gosta, está no singular. No les gustan mucho los deportes individuales. Por que aqui é gustar? Les aqui porque são os irmãos, eles. Los deportes está no plural, por isso que é gustan. Pues a mí me divierte ver los partidos de fútbol por la tele, pero me fastidian los destacos que se forman a los días en que hay partido. Tranquilo? Muito bem. Então, o que a gente aprendeu hoje com essa aula? Interpretamos e analisamos uma tirinha do Gaturro e vimos o emprego do verbo gustar e seus pronomes me, te, le, nos, os e les, e léxico relacionado à temática gostos e esportes. Tranquilo? Esta foi nossa classe. Nos vemos. Hasta luego.